Mário, se apresenta ali para a câmera, vem fala, meu nome é Mário Bittencourt e se rotula. Meu nome é Mário Bittencourt, sou advogado fluminense, vice-presidente de futebol e torcedor apaixonado. E candidato também na próxima eleição do Fluminense a presidente, né? É o que dizem, né? Como vai o Fluminense? Vai bem. Se recuperando aí dessa turbulência de final para início de ano aí, mas estamos caminhando bem. Ele iria melhor com a Unimed? Depende do ângulo que se olha, né? Foi uma parceria que teve seus méritos, teve seu valor durante 15 anos, mas o clube também, ao longo desse tempo, em razão da parceria, priorizou um método que, por exemplo, fez com que a gente tivesse menos visibilidade dos nossos atletas feitos em casa. Então, quer dizer, sempre que se olhar para um lado ou para o outro, você vai encontrar pontos positivos e pontos negativos. Por que vocês não abandonaram o Campeonato Carioca? Não, eu acho que esse nunca foi um posicionamento nosso. Passou pela cabeça? Eu acho não. Eu acho que abandonar a competição te traz uma série de situações. Primeiro, eu acho que é ruim para o torcedor, né, que a gente tem que respeitar os nossos patrocinadores e as pessoas e as empresas que são detentoras dos direitos de transmissão. Eu acho que seria muito ruim. O que a gente busca é melhorar o campeonato, não extinguir o campeonato. A gente quer melhorar o campeonato. Então você é a favor que continuem existindo os estaduais, com outra fórmula, mas que continuem existindo? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem que continuar existindo desde que a gente tenha uma competição rentável, com menos participantes, de repente um pouco mais curta. Então a ideia do Fluminense, em hipótese alguma, é extinguir o campeonato estadual, muito pelo contrário, mas a gente precisa de um campeonato como nos velhos tempos. Desde quando você sabia da saída da Unimed? Olha, para te ser muito honesto, os movimentos durante o ano de 2014 demonstravam que poderia sim haver um rompimento, os movimentos. A Unimed foi freando os investimentos. Se fala no Campeonato Brasileiro de 2012 que somente a Unimed tenha gastado algo em torno de 70 milhões. Em 2013 e 2014 isso já caiu para 30, né? 30 e poucos milhões. E as informações que nós tínhamos é de que eles seguiriam com o patrocínio e talvez pudessem ter um pouco menos de exposição, talvez indo para a Manga e para o Calção. Mas o que o presidente me passou é de que recebeu uma notificação um dia posterior a uma reunião em que parecia tudo bem encaminhado para seguir, uma notificação de rompimento, e foi assim que eu fiquei sabendo. Recebi um telefonema dizendo que eles haviam rompido o vínculo através de um documento oficial. Realmente a situação da Unimed se complicou, os jogadores passaram a não receber e... Vocês esperavam por isso? Nós, Fluminense? Que eles fossem parar de pagar os jogadores para forçar a saída? Não, sinceramente não. Não esperávamos não. Você pode prometer que o Fluminense e a Unimed não tiveram nada a ver com a Portuguesa em 2013? Ah, certeza absoluta. Os dois, você pode dizer? Certeza absoluta. Certeza absoluta. O Fluminense leva hoje o rótulo pelas viradas de mesa do futebol brasileiro e a gente sabe que não é bem assim, né? Mas o rótulo ficou. A culpa é de quem? Olha, eu acho que a culpa é de grande parte da opinião pública e de boa parte da imprensa que tenta fazer com que os torcedores acreditem que o Fluminense virou a mesa em todas aquelas situações. Se você se recordar, e você é um cara que acompanha futebol, em 96 o Fluminense não teve absolutamente nada a ver com aquilo, né? Foi o caso do Ivens Mendes, envolvendo Corinthians e Atlético Paranaense, e o Fluminense acabou sendo alçado à primeira divisão para que outros clubes não fossem rebaixados em razão do escândalo, essa é a verdade. Em 97 nós caímos, em 98 disputamos a Série B, caímos para a Série C, e aí você pode ver que é isso que as pessoas não falam, né? Quer dizer, se houve teoricamente uma virada para permanecer na A, por que não se fez uma virada para não cair para C, né? Se alguém queria beneficiar o Fluminense. Mas o Fluminense foi lá, disputou a Série C, e aí vem o problema do caso Sandro Hiroshi, né? Que acaba fazendo com que o Campeonato Brasileiro de 2000 tenha sido transformado na Copa João Avelange, simplesmente porque não rebaixaram o Botafogo no ano de 99, e aí transforma na Copa João Avelange aquelas coisas de futebol brasileiro. Talvez ninguém imaginasse que quem veio do grupo B ou C chegasse à final da competição, e que o São Caetano acabou chegando, foi disputar a Libertadores, e aí como é que você faz? Você não mantém os clubes que disputaram aquelas oitavas de final na Série A do ano seguinte? Então não teve virada de mesa absolutamente nenhuma. O Fluminense
acaba sendo vítima dessa história. E infelizmente a gente vai ter que a vida inteira estar sempre falando nesse assunto para poder desmistificar essa lenda de que o Fluminense foi responsável por aquilo. Você foi o cara na decisão de não rebaixar em 2013 ou é mais lenda do que... Se a gente não tivesse entrado como terceiro interessado, a força que a opinião pública fazia para que a Portuguesa ficasse justamente com esse argumento de que o Fluminense permaneceria na primeira divisão, certamente traria a nós uma decisão sem a técnica devida, né? E aí você vai com o clamor público que existia a favor da Portuguesa e contra o Fluminense, certamente as pessoas iam ficar extremamente satisfeitas de ter uma decisão justa, entre aspas, e fora dos ditames legais. Eu entendo o direito de uma outra forma, né? Eu acho que se faz justiça cumprindo a lei. Era melhor para o clube ter jogado a Série B, para a imagem do clube, ter jogado a Série B ou ter ficado na Série A? Não, ficar na Série A de jeito nenhum. Nunca é bom para o clube jogar a Série B, em hipótese alguma. Essa fama te incomoda? De jeito nenhum. Você nem liga para esse negócio do tapetão? O Fluminense é um clube gigantesco, não tem tapetão. Olha lá, o Conca negociou com o Flamengo? Olha, eu acredito que sim, tá? E por que acredito que sim? Porque nós todos somos do meio do futebol e sabemos que dificilmente um clube vem fazer uma proposta por um atleta seu sem ter conversado com ele antes. Quanto que eles ofereceram pelo Conca? São situações internas que eu prefiro não falar, mas foi um salário abaixo do que ele recebia no Fluminense, pelo que me disseram, né? E com relação à proposta pro Fluminense, muito baixa em termos de futebol mundial, não diria em termos de futebol brasileiro, mas obviamente que não chega absolutamente perto do que aquilo que a gente vendeu ele para a China. Você se decepcionou com ele? A gente apresentou para ele um plano, um projeto, né, semelhante ao que apresentamos para o Fred, né, e ele não quis nem abrir conversa. Ele disse para nós que nesse momento não, né, que não queria ficar, por razões dele pessoais. Eu acredito que muito pelo fato de grande parte da remuneração dele ter ficado em atraso com relação à questão da Unimed. A Unimed parou de pagar e era grande parte da remuneração dele mensal vinha de lá, e acredito que tenha sido por isso. O Fred é o maior ídolo da história do Fluminense? Olha, eu acho que pode vir a ser, né? Pode vir a ser. É um jogador que já está há 6 anos no clube, 6 temporadas. Se cumprir o próximo contrato de forma integral, vai fazer 10 temporadas no clube. É 2 vezes campeão brasileiro, né? Campeão carioca, e se conquistar mais 1 ou 2 títulos e mais 3 ou 4 artilharias, certamente entra no hall dos maiores jogadores da história do clube. Qual é o teu plano de saúde? Unimed. Ok. Vamos lá, um ou outro. Aécio ou Dilma? Nenhum dos dois. Contra o Flamengo ou contra o Vasco? Jogar contra o Flamengo. Castilho ou Fred? Um é goleiro, outro um como goleiro, outro como centroavante. Mata-mata ou pontos corridos? Mata-mata. Galvão ou Kleber Machado? Galvão. A Libertadores de 2008 ou os 2 brasileiros, se você pudesse trocar? Se eu pudesse trocar? Rica, essa é uma pergunta muito difícil. Muito. Essa eu deixei no final desse quadro exatamente porque eu não saberia responder se fosse você. Aquele título... Seria muito épico, né? Muito, muito. Eu trocaria. Trocaria. Se dou um nome, você dá uma nota. Tá bom. Peter. 9. Fred. Pela camisa, 9. Conca. 6. Imprensa esportiva brasileira. Generalizando, 5. Deco. 8. Celso Barros. 5. STJD. 7. Cristóvão. 8. E o Maracanã? 7, porque eu gosto muito do antigo, que tinha geral. Muito obrigado. Sorte pro teu tricolor. Não faz 5-2 em mim de novo esse ano.